Olá, queridos irmãos. Mais uma vez, pela permissão do nosso Pai Celestial, estamos reunidos em aula, né? A nossa EBD, compartilhando sobre esse grande desafio, né, que o Charles Swindoll traz para nós de vivermos acima da mediocridade. É um grande desafio mesmo. E eu creio que as duas aulas que ainda vamos falar, a aula de hoje, no próximo domingo, sobre o assunto que nós vamos compartilhar aqui, vamos ver esse grande desafio para nós. Mas é um desafio que é possível, né? Eu estava compartilhando em sala de aula com os alunos uma matéria que eu desenvolvo ali com eles sobre ética cristã. E aqui, abrindo um parêntese, né? Em 2008, fui convidado pela faculdade para ministrar essa aula de ética cristã. E essa aula era dada pelo pastor Isaltino, né? Foi pastor aqui da nossa igreja por alguns anos. E ele estava partindo para um outro ministério, né, em um outro local. Então, teve que deixar aqui a faculdade e eu tive a honra e o privilégio, né, e também feito isso com muito temor, porque substituí-lo com a capacidade que ele tinha, né, isso era um grande desafio. E aí estava compartilhando com os alunos um assunto que nós estávamos desenvolvendo ali, e estava dizendo para eles uma coisa: olha, é desafiante, sim, não é fácil a caminhada com Cristo. Não é. E o Senhor nunca colocou na sua palavra essa facilidade para nós. Mas, como ele disse, não vos deixarei órfão, a presença dele através do seu Espírito, né? E com a direção que ele traz aqui para nós e com a sua própria palavra, que é o referencial para nós de conduta, referencial de comportamento, né? Um referencial de modo de como andar. Vamos dizer assim que isso nos dá segurança e facilita-nos, né, nesse desafio que o Senhor nos traz. Então, vamos juntos aí para mais uma aula hoje e espero que o Senhor, de um modo especial, você que está participando dessa aula, o Senhor possa lhe dar toda a direção e o entendimento. Então, a aula de hoje, vamos falar sobre resistir à mediocridade. E assim como foram os dois assuntos anteriores que desenvolvemos, esta aula ela será em dois momentos, né? Hoje, aqui com os irmãos, e no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Deixa eu começar dando para os irmãos a tese dessa expressão resistir à mediocridade. A tese é: o resistir à mediocridade inclui, observe bem isso, inclui a resistência corajosa. É verdade. Agora comecei a introduzir aqui essa tese aqui, quando disse desse desafio para nós, né, esse grande desafio para nós. Mas estou dizendo aqui para os irmãos também que, da nossa parte, requer uma disposição em entender esse desafio e aceitar esse desafio e assumir esse compromisso que esse desafio traz para nós, né? E de uma forma corajosa, porque isso vai envolver em mudanças, como nós aqui compartilhamos em algumas aulas anteriores, né? E vai envolver, da nossa parte, a coragem pelo fato de que vamos andar contra a maioria, vamos andar na contramão da maioria. Aí eu não estou dizendo a maioria tão somente
daqueles que não são crentes, né? E vou afirmar isso não com alegria no coração, mas quando eu olho a palavra de Deus, ela me dá essa possibilidade de lhe falar o que vou lhe dizer agora. Eu olho, por exemplo, as duas cartas de Paulo aos Coríntios e observo que aqui a igreja de Coríntio, né, era uma igreja que ela andava com a maioria, né? Estava conformada com o contexto do mundo, né? Permitia que certas coisas acontecessem dentro do contexto dela, e Paulo vai repreender os irmãos aí que estão comigo aqui, conhecem perfeitamente. Então, exige realmente uma disposição corajosa da nossa parte de ser diferente no mundo hoje, né? No mundo onde o relativismo é muito forte, né? Então, a gente ter esse posicionamento. A primeira aula, então, essa aula que estou dando para os irmãos, dentro desse tema resistir à mediocridade, nós vamos falar sobre firmeza quando estivermos em inferioridade numérica ou em inferioridade numérica. E nós estamos mesmo. E vou fazer uma análise aqui de um texto, e depois dessa análise de um texto, vai ficar bem claro para os irmãos o que quero dizer com os irmãos de firme quando em inferioridade numérica. O que queremos dizer com essa expressão. Então vamos lá. Eu vou fazer ainda aqui breve uma análise de um texto bíblico pensando nessa conformidade, né, que o texto nos traz. O texto, 2 versículos, né, ele nos fala dessa questão da conformidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz assim na palavra do Senhor: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez uma outra tradução possa trazer vosso culto autêntico, que na verdade essa expressão aqui, no original, ela traz essa ideia de algo autêntico, né, nesse sentido. Versículo 2: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós vamos observar 6 pontos, né, nessa observação nossa, 6 pontos nesses 2 versículos, para que entendamos essa expressão de firme quando em inferioridade numérica. Primeiro, o primeiro ponto nos fala de uma verdade que Paulo estabelece aqui para os cristãos. Então, é para todos os crentes, em todas as épocas. Então, quer dizer, esse assunto estava lá assim, na história. Paulo conversando ali com os crentes a quem ele escreveu essa carta. Mas esse imperativo de Paulo, né, essa ordem, né, que vem de Paulo, né, nessa expressão rogo-vos, que é uma expressão aqui no sentido de súplica, né, uma súplica muito forte, né, algo que está mexendo profundamente com Paulo, né. Ao falar isso é bem atual, é do século 21 também. É para os dias de hoje. Essa expressão está sendo transmitida para nós. Então, a expressão é: rogo-vos, irmãos, por isso, que é uma verdade para os cristãos, né? E a expressão de Paulo aqui está no sentido de uma fé pessoal, né, que é vital, né, nessa relação que nós temos em Cristo. Ou seja, uma fé vital e
vital em Jesus Cristo, né? Observem aqui o que vou compartilhar com os irmãos, através desse primeiro ponto, é que sem isso, sem o que Paulo está trazendo aqui para nós, é impossível, atente-se a isso, por favor, é impossível empreender uma batalha, uma guerra vencedora contra esse sistema, né? Esse sistema que a gente denominou como mundo, ou denominado como mundo, né? Alguém disse que só Deus pode conceder-nos tal poder transformador mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que compartilhamos na tese ali, né, sobre uma resistência corajosa, e essa resistência corajosa é um posicionamento que nós vamos ter diante daquilo que a palavra de Deus traz como um imperativo para nós. Só estaremos firmes, desculpe, nessa caminhada com Deus, né? Nesse empreendimento de sermos modelo, o exemplo, né? Que caracteriza a presença de Cristo em nossa vida, se realmente a nossa fé pessoal em Cristo Jesus, ela for real, né, aqui para cada um de nós. Veja bem, quando Paulo está dizendo isso, ele deixa nas entrelinhas para nós que é possível termos uma fé, mas uma fé não firmada no Senhor, uma fé que é vacilante, né? Uma fé que pode, nas circunstâncias, né, ela mostrar a sua total fraqueza, né? Então, só no poder de Deus mesmo, né? Só naquilo que Deus nos concede, que vem dele, né? A expressão dele. Por isso, o capítulo 10 de Romanos, Paulo vai falar, né, que a fé vem, então ela vem de uma fonte, né, de uma fonte aonde ela vem com todo esse poder transformador, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e quando essa palavra entra em nosso coração, esta fé que se transforma em nós, uma fé pessoal em Cristo Jesus, ou seja, a minha fé vai na direção daquele que pode me transformar, que pode me perdoar, é essa ação que nós estamos falando aqui. Um segundo ponto vem com respeito à mensagem, né? A urgência da mensagem, que é uma urgência intensa da verdade que o texto aqui nos falou aqui em cima, né? Observem só que Paulo não diz assim, escrevendo esse texto e falando para nós, não é essa expressão que ele usa. A propósito, Paulo dizer, né, talvez fosse interessante, né, vocês pensarem nisso, ou fosse interessante talvez a gente tomar esse posicionamento. Não, de maneira nenhuma, né? Paulo, ele é incisivo naquilo que ele transmite, né? Há um comprometimento com a verdade de Deus, né? Eu fico assim admirado com a firmeza do apóstolo Paulo quando leio as cartas que ele escreveu em forma de mensagem, né? Eu fico imaginando aquele homem no púlpito hoje, nos dias atuais, né? Não tinha lugar para detalhes, essas coisas que no dia a dia a gente vai ouvindo e muitas vezes dando ouvido a essas coisas. No púlpito, se Paulo aqui estivesse, aqui no lugar que eu estou hoje, né? Se ele estivesse nessa posição que eu estou hoje, né? Ensinando a palavra de Deus, ou no púlpito do templo, da igreja que frequentamos, a posição dele, né, seria exatamente naquilo que ele se compromete a fazer, que é pregar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não tem negociação com isso, né? De maneira nenhuma. Ele dizia, eu prego o Evangelho e ai de mim se não pregar este Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo, na verdade, está dizendo é, rogo-vos, irmão, ou seja,
aqui há uma paixão ao tratar do assunto. Paulo não trata o assunto com superficialidade, não, muito pelo contrário, né? Paulo trata esse assunto com muita seriedade. E eu acredito aqui que para mim e para ti, se você está comigo aqui nessa aula, né, eu diria que em alguns momentos nos falta essa firmeza, né, essa paixão. Às vezes somos um pouco vacilantes, né? Às vezes, assim, vamos vivendo a vida e, no final das contas, todos nós somos salvos, né? Eu creio na salvação. Eu creio que aquele que foi, que recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo não pesa mais a condenação sobre ele, mas pesa a responsabilidade de desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Isso é ir na contramão, irmãos. Isso é ir no compromisso que a gente deve ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo aqui nos dá esse exemplo através da forma como ele trata o assunto aqui, né? Como ele trata essa mensagem. Alguém escreveu dizendo que ninguém que se entregou ao conformismo precisa afrouxar esforços, né? Então, vejam bem, irmãos, não vos conformeis com esse mundo. É uma decisão minha e sua. Não é olhar para o texto e achar, bom, será que é isso mesmo que está falando? Vamos pensar mais um pouco sobre isso. Não, o texto está bem claro para nós, né? Fica bem claro e a expressão que estou trazendo nessa aula também para mim fica clara e para ti também deve ficar, né? Terceiro ponto, esta urgência pela qual nós falamos aqui no ponto anterior relaciona-se com um sacrifício, né? Por isso que eu disse que é um desafio. É um desafio constante, né, na nossa vida. E esse desafio vem dessa forma, né, desse sacrifício, ou seja, o processo de comprometimento, de lealdade, que representa, em primeiro lugar, um sacrifício santo, né? Um sacrifício de manter uma vida em estado de purificação, né? De santificação, resistindo, né, na ação de Deus em nossa vida, resistindo toda e qualquer proposta ou proposição, né, que esse mundo possa nos trazer, né? Então, tendo aquela expressão de Jesus, eu vim a este mundo, né, não para ser absorvido por ele, eu vim a esse mundo para obedecer ao meu Pai. E nós fomos tirados desse mundo e colocados nesse mundo novamente, depois de sermos transformados por Cristo, para seguirmos o mesmo exemplo do Senhor, sermos obedientes a Ele e a sua palavra. Então, por isso é um sacrifício santo, né? Alguém escreve que a urgência implica em sacrifício, não é qualquer sacrifício. Esse sacrifício é um sacrifício de santidade de vida, né? Mas ele não é só um sacrifício santo, é também um sacrifício vivo, né? E aqui está um dos maiores problemas de um sacrifício vivo, é que ele está sempre a arrastar-se para fora do altar, né? Impressionante. Essa é a luta constante que a gente tem, né? Entre viver com todo o nosso ser, né? Dedicar todo o nosso ser para o Senhor, né? E o seu reino, e viver para um mundo que jaz do maligno, né? E para a nossa própria natureza que estava morta, né? Por causa do pecado. Então, esse é um grande desafio que Charles Swindoll, né? Isso eu acabei de dizer, Charles Swindoll disse aqui, um dos maiores problemas de um sacrifício vivo é que ele está sempre a arrastar-se para fora do altar, né? O quarto ponto aqui é que esse sacrifício ele tem uma extensão, né? Ele abrange 2 reinos, né? E o primeiro reino é a pessoa interior e o segundo reino a pessoa exterior. Quando estamos aqui pensando na pessoa interior,
é aquilo que nos atinge, né, pela palavra de Deus, né, nos atinge lá dentro, né, de nós. E a expressão aqui é apresentei, né, ou apresenteis, né, isso. E de que forma, né? Apresentar como algo que agrada ao Senhor, algo que representa essa presença do Senhor em nossas vidas, né? Por isso que Paulo fala, então, apresentei os vossos corpos, ou seja, uma decisão tomada nas profundezas do nosso ser, ou seja, no nosso interior. Antes que isso venha ser exteriorizada, né, há esse crivo importante, há esse passar na presença do Senhor, né, em que esse mexer no nosso interior se faz necessário, né? E o exterior, então, os nossos corpos, que eu tenho que apresentar o meu corpo, ou seja, todo o meu ser, aquela parte de nós que toca o sistema que está ao nosso redor. Isso quer dizer o seguinte: andando, né, convivendo com pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, no nosso condomínio, na nossa vizinhança, né, no nosso relacionamento que vamos tendo com as pessoas, o nosso interior sendo apresentado como sacrifício santo, né, e vivo ao Senhor, no sentido que Deus está fazendo a obra das mudanças necessárias ali, isso ser refletido agora, né, nesse andar meu. Eu estou ali naquele lugar cercado de pessoas que muitas vezes estão totalmente alheias ou não comprometidas com isso, mas ali eu estou tendo minha atividade de trabalho, mas eu não sou do meio, eu não faço parte dos princípios, dos costumes, né, que ali está que aquelas pessoas estão ali vivendo naturalmente. E veja bem, deixa eu deixar isso, permita deixar isso bem claro para os irmãos, por favor. Eu não estou dizendo aqui uma atitude de orgulho, de arrogância. Não, isso é contrário ao que nós estamos falando aqui, né? Uma vez que o nosso interior ele é tocado profundamente pelo Senhor, destaca a virtude da humildade do Senhor em nossas vidas, em nosso relacionamento. Passamos a amar as pessoas, a respeitá-las, mas jamais nos conformarmos com o estilo de vida, com aquilo que as pessoas estão ali fazendo. Então, Paulo diz assim, que vós, que sois cristãos, tomeis uma decisão que venha do profundo dos vossos corações. Então, apresentei os vossos corpos agora pela graça de Deus e pelo seu poder, conservando assim a nossa caminhada com Cristo, né? Então, aí está esse ponto importante. Um quinto ponto aqui ainda, dentro dessa análise do texto, né, fala desse sacrifício, mas diz que esse sacrifício é uma ordenança, é um imperativo de Deus, e eu já comecei a expressar isso aqui, né? Agora, a questão é que, no que concerne a Deus, essa ordem espiritual, né, no que concerne a Deus, isso vem como uma vida piedosa e coerente, né? Então, essa vida piedosa e coerente, a coerência está exatamente, né, naquilo que expressamos da nossa fé, né, da nossa transformação. A coerência, e nós já falamos isso em algumas aulas atrás, a nossa coerência está exatamente que aquilo faz parte da nossa vida. Então, as pessoas observam isso, né? Observam que quando falamos de a nossa fé no Senhor, naquilo que a palavra de Deus traz, isso faz parte das expressões nossas, né? Das nossas reações, das nossas decisões, do compromisso nosso, dos valores, do modo de enxergar as coisas, né? O ponto de vista da onde nós estamos olhando, para quem nós estamos olhando.
Quer dizer, toda a situação, né? Estamos lá envolvidos, a questão da pandemia, a questão do desespero disso, vem uma coisa aqui, outra. As pessoas observam e vê que nós temos uma firmeza, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Estamos sentindo, às vezes, algumas dores, estamos passando por lutas, estamos passando por sofrimentos, né? Mas mantemos o equilíbrio de uma vida espiritual no Senhor. Uma vida que está numa outra esfera, né? Numa esfera que só aqueles que tiveram uma relação com Cristo que pode vivenciar, né? Me veio a lembrança agora, né? Um hino que eu gostava muito de cantar esse hino, né? Temos por lutas passadas, lutas terríveis e fiéis e cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. E olha só, força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Né? Esse equilíbrio, né? Que só aquele que começa a andar com o Senhor pode ter. Está aí, esse é um testemunho valioso de alguém que não se conforma com esse mundo, com esse sistema, né? Com aquilo que esse mundo está reproduzindo aí através das suas propostas, né? Alguém disse que se sou crente dominical, não resistirei quando inferiorizado numericamente. Porque Paulo fala isso mesmo, né? A ordem aqui é que o nosso culto, né, aquele culto racional, o culto autêntico, ele seja manifesto ali através do que anteriormente aqui nós falamos nesse ponto. E o último ponto, ainda dentro desses dois versos, vem do versículo 2, né? Onde que Paulo diz que esse sacrifício conduz a uma decisão prática e radical. Prática e radical. Guarde bem isso. Prática, sim. Vamos praticar isso agora. Acabei de dizer algumas coisas aqui. Mas é radical totalmente fora do contexto. É como se alguém chegasse para nós e falasse assim, em que mundo você vive, né? Que planeta você está aí? Eu já compartilhei algumas aulas sobre essa expressão. Então vamos ver o que o segundo versículo nos traz aqui. Não vos conformeis com este século, isto é, a decisão prática, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, saber a decisão radical, né? Então, não se conformar com esse mundo é a decisão prática nossa. Nós estamos vivendo aqui com aquilo que Deus está nos dando, né? Temos um carro para nos locomovermos para o nosso trabalho, né? Temos uma residência onde moramos, temos os móveis que nós usamos, a mesma água, os mesmos alimentos, o mesmo supermercado, tudo que está ligado a isso. Mas na prática, a nossa decisão essas coisas elas virem como dádiva de Deus, mas não como referencial do nosso viver, como foco nosso do nosso viver, né? E por isso, essa decisão prática, né, de não nos deixarmos levar pelo que o mundo nos oferece, né, pelo que o mundo nos traz, nos leva então a uma decisão radical, totalmente radical. Estou mudando aqui totalmente o meu modo de pensar, meu modo de observar e tudo mais. Domingo passado, alguns irmãos estiveram descendo as águas do batismo, né? E um desses irmãos é o irmão Manuel, né? Eu tenho um relacionamento com ele. Quando eu estiver aqui presencial e poder vê-lo, eu gostaria de dar um abraço nesse irmão, né? E eu estava vendo ali as expressões, cada um estava trazendo para na sua profissão de fé, uma frase que cada um trouxe ali. E observando essas frases, né, que foram ditas por esses irmãos, eu fiquei imaginando isso aqui, né, que nós vamos aqui falar. Agora é uma caminhada em que eles precisarão de uma mentoria daqueles que estão ao seu redor, né, daqueles que já estão caminhando com esse processo aqui, né, obedecendo a essa ordem,
esse imperativo espiritual de Deus, né? Tendo essa decisão prática de um rompimento, né? Radical com o mundo, né? E eles vão precisar muito, né? Da oração de nós, os crentes aqui, do nosso exemplo, né? Eles verem isso em nós e de estarem ao lado dele, né? Ou estarmos ao lado dessas pessoas para que eles comecem a vivenciar isso, né? Então, esse é o ponto importante. O que Paulo tinha aqui em mente, né? Quando ele está trazendo isso? Paulo tinha em mente o fato de o sistema mundano estar em guerra contra Deus. O mundo, se nós vamos na contramão deles, eles vêm na contramão nossa. Se para eles o príncipe desse mundo é a riqueza, é o poder, é a glória, né? É a fama, é obter as coisas, né? Os meus sonhos serem realizados, né? É o meu coração, né? É os meus desejos ardentes, falamos de cobiça aí, os meus desejos ardentes, vão na contramão de Deus. Deus não faz parte desse processo. E eu falo isso com tristeza no coração, que vou dizer agora, e às vezes, naqueles crentes que vivem uma vida muito superficial, é, essas, essas verdades não estão ainda muito bem encaixadas, né? Estão ainda permitindo que o seu coração fale com mais profundidade do que o próprio Senhor, né? Alguém disse que somos como pequeninas ilhas, e aqui está o porquê dessa firmeza quando estivermos em inferioridade, né, numérica. Somos como pequeninas ilhas de verdade rodeadas por um mar de paganismo. É isso mesmo. A Igreja de Cristo, ainda que o Senhor fala, naquele dia, quando o Senhor voltar, né, nós não vamos ver, não dá para contar o número, né, mas assim mesmo, diante daqueles que vão pelo caminho espaçoso, né, caminho largo, né, aqueles que aceitam a mentira do diabo como verdade, né, que vivem essa mentira do diabo em forma de um estilo pagão, totalmente alheio à verdade de Deus. Então nós somos, estamos numericamente inferiorizados, né? Mas um poder que o próprio Jó, quando ele, no final ali do seu livro, ele olha assim e fala, olha, eu só te conhecia de ouvir falar, né? Mas agora os meus sentimentos e olhos te veem, eu me abomino nisso, né? Então ele vê essa grandeza de Deus, essa grandeza à disposição nossa, né? Que nos leva, mesmo ainda como inferiores numericamente falando, né? Essa inferioridade numérica nossa, nós ali nos sentimos conduzidos pelo Senhor em triunfo, né? Quando há em nós esse posicionamento. Então, quero terminar esse primeiro ponto aqui dizendo que a conformidade está sempre por ali convidando-nos para entrar, apelando para as nossas inseguranças, pintando um quadro cheio de confortos, cor-de-rosa, que diz, venha juntar-se a nós. Por que ser diferente, né? Então, isso aqui para nós pensarmos. 4 objetivos eu quero para falar ainda nessa primeira aula aqui, e depois caminhamos já para o final dessa primeira aula de hoje, né? Essa aula que estamos dando aqui. 4 objetivos do sistema mundano. Primeiro, o sistema mundano está comprometido e determinado a atingir pelo menos esses 4 objetivos que aqui abaixo eu vou trazer para os irmãos. Posses, prestígio, poder e prazer. Mais ou menos parecido com algumas coisas que falamos ali atrás, mas queremos recapitulá-los, né, nesse sentido, para frisar bem sobre esses 4 objetivos do que o sistema do mundo traz. Se olharmos ali a tentação de Jesus,
Vamos ver que está bem claro isso lá, quando o diabo se apresenta, né? Ali naquele momento. Primeiro objetivo, posses. Isso é o que o sistema do mundo alimenta em nossa mente, alimenta em nosso coração, né? É impressionante como, quando a criança nasce, né, os pais, de uma forma indireta e direta, vão alimentando esse sistema com presentes que vão dando, né? E esses presentes eles vão estimulando a criança a querer sempre mais. Aonde ela vai, ela pega aquele brinquedo e quer esse brinquedo, depois ela quer aquele outro, depois ela quer a outra coisa, e ela vai crescendo assim, e esses estímulos vão aumentando e não tem fim, né? É um desejo ardente que não chega a você se satisfazer com aquilo que vai tendo. Então, quando nós pensamos nesse objetivo, né, é um objetivo de o mundo nos alimentar num sistema materialista, né, onde a razão da nossa vida é isso. E é por isso que muitas vezes lutamos para não sair desse mundo. Vivemos aqui como se aqui fosse ou tivesse que ser a razão do nosso viver. Segundo objetivo é o prestígio, né? Nós falamos atrás, algumas aulas sobre a fama, popularidade. Essa é a tendência pela qual lutamos, né? Lutamos contra essa tendência, a tendência natural de você ter sucesso. Esses dias eu estava dando uma aula na faculdade, né, sobre homilética 2. Ela fala mais do pastor, da pessoa dele, da posição dele. E eu usei essa expressão. Não encontramos nenhum texto na Bíblia que diz que o pastor ele foi chamado por Deus, né, ele foi vocacionado por Deus para ter sucesso, para ser popular, né? Não, ele foi chamado para fidelidade ao Senhor, né? Para ser fiel à sua palavra. Os resultados de crescimento, o Paulo deixou bem claro. Os resultados de crescimento vêm de Deus, Ele que acrescenta. E as glórias são para Ele, não para o pastor. Nós não conseguimos controlar as pessoas quando elas vêm na nossa direção e elas nos elogiam, né? Ou elas expressam os elogios para nós. Eu não estou dizendo que isso está errado, por favor, né? Não é isso que eu estou dizendo. O erro não está em você ser elogiado. O erro está a motivação pela qual você vai receber esse elogio. O que vai produzir, o que vai reproduzir dentro de você, que vai te motivar, né, nesse aspecto. Eu posso subir ao púlpito e ser um servo fiel, humilde ao meu Senhor e expressar com tudo aquilo que o Senhor me permite, né, com a eloquência que Ele me dá, com a oratória que Ele me concede, né, com a habilidade que Ele me reveste, né, falar com a autoridade que vem da parte dEle, com o conhecimento que eu tenho aprendido com Ele, com a Sua palavra, e isso vinha em forma de uma posição de servo, né? Reconhecendo que aquilo é produzido pelo Senhor e tudo é reproduzido pelo Senhor na minha vida, e que a minha fidelidade é abrir a Sua palavra e apresentá-lo, trazer para aquela fala, trazer para aquela palestra, aquela mensagem, a aula que estou dando aqui, trazer a pessoa de Cristo, trazer a pessoa do Senhor. Mas o mundo não. O mundo individualiza. O mundo nos coloca no centro das atenções. E queremos isso, né? Queremos ser a pessoa, aquele que chegou, né? Todo mundo ali fala dele, né? Então, e todo mundo querendo isso. E há um conflito. Né? Há um conflito em cada um buscando o seu espaço, buscando o seu altar, né? O seu altar de glória, de honra, né? Então, aí está uma luta que nós temos. Prestígio, alguém disse, é o anseio de ser bem conhecido, de ser alguém aos olhos de alguém. Ser
o Deus desse alguém, ser a pessoa importante aí para ele. Vai chegar um momento, nossos filhos estão olhando para nós pequenos, e ele tem o pai como seu herói, né? E não pode ser diferente, né? O pai que está presente, sempre cuidadoso com o filho, né? Que traz segurança para ele, atencioso, é o exemplo para ele, né? Agora, este pai tem uma responsabilidade de quando o filho toma ele como um modelo, ele apresentar através da sua vida o Pai Celestial, aquele que é o Deus soberano, né? Eu vou conduzindo o meu filho a me respeitar, sim, a ter um carinho por mim, sim, a seguir o meu exemplo, até copiar alguns gestos meus, sim, mas eu estou conduzindo ele a ter um encontro com o Pai Celestial e deste encontro, então, aí sim, ele ser o referencial. O único Deus. Nós só temos um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, e ao teu próximo como a ti mesmo, que resume os 10 mandamentos, né, que Deus estabelece aí na sua palavra. Terceiro objetivo, né, é manter uma influência, né, exercer o controle sobre o indivíduo, que é o poder, né? Então, a ideia de... O mundo me leva a desejar isso, né? Ter o controle de todas as coisas, né? Como se eu, de mim, partisse as soluções, né? Alguém escreveu dizendo que é o desejo de manipular e manobrar os outros a fim de que faça algo em benefício do poderoso, Manuel, poderoso, né? Então, as pessoas são manipuladas, são objetos, né? Isso vem do mundo que nós estamos vivendo nele, viu? Preste bem atenção nisso. E o quarto e último aqui é o prazer, que se relaciona à gratificação dos desejos sensuais. Se for bom, né? Se for algo que vai me trazer benefícios, se for algo que me traz prazer, então vou fazer, né? Charles Swindoll disse o seguinte: o mundo é impiedoso, é inexorável, trabalhando incansavelmente a fim de comunicar essa síndrome de posses, prestígios, poder e prazer. Aqui está o grande desafio nosso, meus queridos e amados irmãos, de permanecermos firmes, né? Firme mesmo quando inferiorizados numericamente. Aqui está para nós esse grande desafio. Eu espero que esta aula de hoje ela encontre um lugar aí no coração dos irmãos, na reflexão que possa trazer. Então, Deus abençoe os irmãos. Até o próximo encontro nosso.